Olá, meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou responsável pela disciplina de produção de animações para a educação. Iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos nessa aula sobre as tecnologias no cotidiano escolar, possibilidade de articular o trabalho pedagógico aos recursos tecnológicos. Sou mestrando em Educação e Ciências, graduado em Letras, Pedagogia e Filosofia. Lembro que o material está disponível em sua plataforma de estudos e objetiva acompanhá-lo nessas nossas temáticas. Leia o artigo como preferir, linearmente ou através de tópicos do seu próprio interesse. Procure conhecê-lo bem, ele será um acompanhante durante a disciplina e desejamos que o seja também ao longo das possíveis articulações que você fará com sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo que tenha dúvida, para que posterior, nos fóruns Tira Dúvida, faremos o nosso condensado para que todos se apropriem de todo o nosso componente. Estarei lá à sua disposição, basta você se fazer presente no dia e hora combinada. Então, vamos começar? A acelerada renovação dos meios tecnológicos tem se limitado apenas ao treinamento de professores para o uso destes. Frente às mudanças oriundas do crescente desenvolvimento tecnológico, faz-se necessário na educação construir novas concepções pedagógicas elaboradas sobre a influência do uso dos novos recursos tecnológicos que resultem em práticas que promovam um currículo nos seus diversos campos do sistema educacional, possibilitando aos docentes se apropriarem criticamente dessas tecnologias e práticas educacionais, contribuindo para a inclusão digital e dar ênfase significativa à prática pedagógica. Esta aula foi elaborada a partir desta necessidade, com a pretensão de contribuir para que, através da apropriação das tecnologias, os professores e alunos tenham a capacidade de discernir como e quando utilizá-la. Se faz necessário entender, após a nossa caminhada nas 3 aulas anteriores, que tratamos de forma muito prática sobre todo o processo de animação para a educação. E sei que, com certeza, muitos ainda temem ou fazem reflexão ao quão importante é entender essas questões. Partindo desse princípio norteador, teremos a nossa aula teórica sobre o tema que associada com a prática anterior, dará-lhes condição de prosseguir a caminhada de forma exemplar. O mundo contemporâneo, neste momento da história, está marcado pelos avanços na comunicação, na informática e por outras tantas transformações tecnológicas e científicas. Estas transformações intervêm nas várias esferas de vida social, provocando mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais, afetando também escolas e o exercício profissional da docência. Isto se reflete nos tipos de atividades propostas em sala de aula, onde a educação se depara com o duplo desafio: adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e a apropriação crítica desses novos meios. Hoje, os professores se veem diante do que pode ser considerado ao mesmo tempo um grande desafio e uma grande oportunidade. Utilizar as TCIs, que são as tecnologias da comunicação da informação, como meio para construir e difundir conhecimento e ainda para concretizar a necessária mudança de paradigma educacional, centrando seus esforços nos processos de criação, gestão e reorganização das situações e de aprendizagem. Nesse contexto, a escola pode e deve ter uma outra função, um outro papel. Não se trata de garantir apenas a universalização do seu acesso. É básico que ele assuma a função de universalizar o conhecimento e a informação. Nesta perspectiva, as novas tecnologias de comunicação
passam a desempenhar um papel vital neste processo. À medida que as TCIs ganham espaço na escola, o professor passa a ver diante de novas e inúmeras possibilidades de acesso à informação e de abordagem dos conteúdos, podendo se libertar das tarefas repetitivas e concentrar-se nos aspectos mais relevantes da aprendizagem. Porém, torna-se necessário que o professor desenvolva novas habilidades para mover-se nesse mundo, sendo capaz de analisar os meios à sua disposição e fazer suas escolhas, tendo como referencial algo mais do que o senso comum. Assim, considera-se um desafio problematizar e investigar as próprias práticas educacionais a fim de enriquecê-las a partir do planejamento da ação concreta, propondo desta maneira práticas pedagógicas e, sempre que possível, novo saber para os professores que estarão investigando e refletindo suas ações docentes, buscando assim estratégias de ensino para que o educando se aproprie de maneira significativa do conhecimento que foi elaborado. Desta forma, esta aula parte de estudos e reflexões que têm como base as seguintes questões: quais estratégias são necessárias para o oferecimento pleno de atividades pedagógicas mediadas pelos recursos tecnológicos da informação e comunicação disponíveis? De que forma o uso do computador ou outra ferramenta em sala de aula pode ser fonte de produção do conhecimento? A necessidade de problematizar as práticas educacionais a fim de mostrar caminhos alternativos somam-se a angústias do cotidiano, como o número elevado de educandos por turma e a heterogeneidade dos mesmos. Não basta a escola adquirir recursos tecnológicos e materiais pedagógicos sofisticados e modernos, mas os professores limitarem-se apenas ao treinamento para o uso destes. Faz-se necessário na educação construir novas concepções pedagógicas elaboradas sobre a influência do uso de novos recursos tecnológicos, que resultem em práticas que promovam o currículo nos seus diversos campos dentro do sistema educacional. Desta forma, os recursos tecnológicos podem contribuir no processo do ensino e aprendizagem, promovendo uma educação estimuladora, ganhando destaque enquanto recurso pedagógico. Cursistas, as facilidades técnicas oferecidas pelos computadores também possibilitam a exploração de um leque ilimitado de ações pedagógicas, permitindo uma grande diversidade nas atividades desenvolvidas. O professor deve, então, pesquisar, conhecer o que as novas tecnologias têm a oferecer, a fim de tornar suas aulas mais instigantes, criando condições de aprendizagem por meio de recursos computacionais, dentre os quais se destacam os aplicativos de programas para a produção de textos, esses mesmos aplicativos também para a produção de planilhas, de gráficos, de jogos educativos que tanto chamam a atenção dos alunados, a internet, entre outros. Isto significa que ele deve deixar de ser o repassador do conhecimento e passar a ser o criador de ambiente de aprendizagem, facilitando o processo de desenvolvimento intelectual do aluno. Para os educadores se inserirem nesse contexto, é fundamental que apoiem em eixos orientadores a saber, a perspectiva de uma aprendizagem significativa que, com ênfase nas práticas pedagógicas, articulada aos recursos tecnológicos disponíveis, possibilite aos alunos superar suas dificuldades e construir seus próprios conceitos, cabendo o professor buscar meios que levem os educandos a refletir e construir conceitos na medida em que as informações são repassadas, conjugando o novo com o já conhecido, incorporando-o, dando-lhe o sentido próprio.
o acesso às tecnologias da informação e comunicação está relacionada com os direitos básicos de liberdade e de expressão. Portanto, os recursos tecnológicos são as ferramentas contributivas ao desenvolvimento social, econômico, cultural e intelectual. A nova Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, da Educação Nacional, propõe uma prática educacional adequada à realidade do mundo, ao mercado de trabalho e à integração do conhecimento. Desta forma, a utilização efetiva das tecnologias da informação e comunicação na escola é uma condição essencial para a inserção mais completa do cidadão nesta sociedade de base tecnológica. A utilização das tecnologias no mundo atual está fortemente inserida nessas exigências. Além disso, nunca houve tanta informação e conhecimentos disponíveis num espaço de tempo tão curto. Consta no Plano Nacional de Educação, em suas metas e objetivos, assegurar às escolas públicas de nível fundamental e médio o acesso universal à televisão educativa e a outras redes de programação educativo-cultural, com o fornecimento de equipamento correspondente a estas, promovendo sua integração no projeto pedagógico da escola. Equipar, em 10 anos, todas as escolas de nível médio e todas as escolas de nível fundamental com mais de 100 alunos, com computadores e conexões de internet que possibilitem a instalação de uma rede nacional de informática na educação e desenvolver programas educativos apropriados especialmente à produção de softwares educativos, claro, de qualidade. Cursistas, as novas tecnologias vêm modificando significativamente as relações do homem com o mundo, visto que em cada segmento social encontramos a presença de instrumentos tecnológicos. A escola não pode ficar excluída desta realidade, devendo apropriar-se dos avanços tecnológicos e, óbvio, incorporá-los à prática educativa. A era atual das tecnologias da informação e comunicação estabelece uma nova forma de pensar sobre o mundo que vem substituindo princípios, substituindo valores, substituindo processos, produtos e instrumentos que mediam a ação do homem com o meio. Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no começo de seu percurso profissional estará obsoleta ao fim de sua carreira. Com a chegada dos recursos tecnológicos nas escolas, exige-se dos educadores uma nova postura frente à prática pedagógica. Na realidade, os professores devem deixar de ser professores analógicos e passarem a ser professores digitais. Conhecer as novas formas de aprender, ensinar, produzir, comunicar e reconstruir conhecimento é fundamental para a formação das pessoas para melhor viver qualificadas e atuar e reconviver na sociedade consciente do seu compromisso, expressando sua criatividade e transformando o seu contexto. Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos de transição do conhecimento? Não se trata aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que questione profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura do sistema educacional tradicional e, sobretudo, os papéis do professor e do aluno. Neste sentido, integrar as tecnologias como apoio ao ensino-aprendizagem é um grande desafio para a educação, especialmente na rede pública de ensino, para dar igualdade de condições a todos os educandos. O educador necessita buscar ferramentas eletrônicas para atender a necessidade e a curiosidade dos educandos.
São necessárias novas competências e atitudes para que o processo ensino-aprendizagem seja significativo. Assim, na escola, a prática pedagógica, com a utilização das diversas tecnologias, precisa realizar-se de maneira crítica para compreender, propor e desenvolver as estratégias de construção do conhecimento e democrática para que esteja a serviço de uma educação preocupada com a mudança na sociedade, pretendendo a democratização dos saberes e das mídias. Portanto, o objetivo principal da prática pedagógica deve ser a ampliação do saber dos educandos, utilizando-se de todos os meios tecnológicos de informação e de comunicação. Caros alunos, são vários os recursos tecnológicos que podem facilitar o processo de aprendizagem. O computador, o principal produto das TICs, ganha destaque e importância nesse quesito. Rico em recursos audiovisuais, possibilita o entrecruzamento de imagens, de sons, de textos e diversos softwares educativos de apoio aos conteúdos curriculares que podem estimular todos os alunos para o processo de aprendizagem. Cox, em 2003, elenca algumas características fundamentais da formação do professor para a implementação da informática na educação escolar. É preciso competência para educar-se continuamente em acompanhar a dinâmica da atualidade. É preciso domínio da informática para evitar subutilização ou supervalorização, aversão ou endeusamento dos recursos disponibilizados por ela. Disposição para estudar, tendo em vista a necessidade da educação continuada e conquista das ferramentas educacionais, capacidade de ousar para quebrar as amarras das especificidades das formações educacionais tradicionais. Cumplicidade com o educando para estabelecer parcerias na busca por soluções e por construções. Criatividade para fazer jus ao adjetivo humano e avançar além de cópias de reproduções para criações e aperfeiçoamentos contínuos e habilidade para associar saberes e deveres, com o intuito de garantir o desenvolvimento da coletividade. Diante deste cenário de possibilidades, Levy, em 99, pondera sobre a atualização das práticas pedagógicas. Para ele, a grande questão da cybercultura é a transição de uma educação e de uma formação estritamente institucionalizadas para uma situação de troca generalizada dos saberes. Ao nosso favor, temos uma grande vantagem que deve ser explorada. Os alunos têm disposição e interesse por projetos e atividades que acabam sendo utilizados recursos tecnológicos. O ato de gostar equivale ao ato de querer conhecer, ou seja, temos mais chance de explorar a aprendizagem do aluno quando são propostas atividades que têm significado para ele. Por conseguinte, para que se tenha condições de formar uma visão crítica fundamentada sobre o uso das tecnologias, é preciso pesquisar sobre o que elas têm a oferecer à educação. A escola com que sonhamos é aquela que assegura a todos a formação cultural e científica para a vida pessoal, profissional e cidadã. O mundo está permeado pela televisão, pela internet, pelos jornais, pelas revistas, pelas músicas de sucesso. A escola e a sala de aula precisam dialogar com esse mundo. Perceber o potencial da comunicação contemporânea não significa repeti-lo, mas estabelecer um elo com a percepção do aluno. A primeira pessoa que deve responder aos questionamentos da educação é o professor. O primeiro que deve saber como esta transformou sua vida, possibilitando uma relação autônoma, crítica e construtiva com a cultura em várias manifestações.
A cultura provida pela ciência, pela técnica, pela estética, pela ética, bem pela cultura paralela, meios de comunicação de massa, e pela cultura cotidiana para formar cidadãos participantes em todas as instâncias de vida social contemporânea. O que implica articular os objetivos convencionais da escola às exigências postadas pela sociedade comunicacional, informatizada e globalizada, maior competência reflexiva, interação crítica com as mídias e multimídias, conjunção da escola com outros universos culturais, conhecimento e uso da informática, formação continuada, capacidade de diálogo e comunicação com os outros, reconhecimento das diferenças, solidariedade, qualidade de vida e a própria preservação ambiental. Em um mundo globalizado, transnacional, nossos alunos precisam estar preparados para uma leitura crítica das transformações que ocorrem em uma escala mundial. Em um mundo de intensas transformações científicas e tecnológicas, precisam de uma formação geral sólida, capaz de ajudá-los na capacidade de pensar, de colocar cientificamente os problemas humanos. É preciso que a escola contribua para uma nova postura ético-valorativa e recolocar valores humanos fundamentais como a justiça, a solidariedade, a honestidade e o reconhecimento da diversidade e da diferença. A escola tem um papel insubstituível quando se trata de preparação das novas gerações para enfrentamento das exigências postas pela sociedade moderna ou pós-industrial. A escola tem, pois, o compromisso de reduzir a distância entre a ciência, cada vez mais complexa, e a cultura de base, produzida no cotidiano e provida pela escolarização. Mesmo estando presente no cotidiano escolar, há algum tempo, as tecnologias da informação apresentam-se aos profissionais de ensino como uma novidade. Apesar da grande maioria já desenvolver experiências significativas com as mesmas. Tal fato pode ser explicado pela falta de informação sobre o termo tecnologia da informação, associado normalmente à estrutura física do computador, ou pela não difusão e reconhecimento da comunidade nacional de educadores das atividades desenvolvidas pelos professores com o uso desses recursos de ensino. Tudo o que esperamos da escola para os alunos são também exigências colocadas aos professores, que deverão ajustar suas didáticas às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno e dos diversos universos culturais dos meios de comunicação. O novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender continuamente, competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber usar meios de comunicação e articular as aulas com as mídias e multimídias. A educação contemporânea, nesta perspectiva, sustenta-se no princípio básico da comunicação entre o educador e o educando, em que há uma escuta mútua e também a escuta de si mesmos. A mensagem retorna a eles na sua dimensão inconsciente e o diálogo se estabelece quando ambos recebem a própria mensagem de forma invertida. Para a prática cotidiana, cabe ao educador, em seu trabalho com imagens, entender, mediar, orientar o leitor ou o autor para que este não fique apenas fascinado diante da tela. Ir além da construção de significado e da reflexão para dar lugar às atividades concretas. Para isso, são necessárias atividades que lhe permitam avançar no processo de simbolização da imagem que, gerando movimento entre sujeito e coisas, desestruture os conhecimentos prévios.
A construção coletiva emergente da multiplicidade de intercâmbios pode sustentar um trabalho pedagógico que permita desabrochar em uma pedagogia andarilha, viajante, itinerante da virtualidade. Educar em ambientes virtuais exige mais dedicação do professor, mais apoio da equipe pedagógica, mais tempo de preparação e, principalmente, mais tempo de acompanhamento. Quanto ao papel do professor, há uma mudança em relação de espaço, há uma mudança em relação de tempo e também de comunicação com os seus alunos. O espaço de troca se estende da sala de aula para o virtual. Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo. As faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a análise de textos e imagens, as representações de redes, de procedimentos e de estratégias de comunicação. Apesar do grande interesse de vários pesquisadores da educação em destacar a importância da aplicação das novas tecnologias da comunicação e informação no ambiente escolar, o que se pode perceber é que o professor, elemento de atuação destacada no processo educativo, não utiliza adequadamente as tecnologias que lhe são disponibilizadas, muitas das vezes rejeitando completamente o seu uso, chegando ao ponto de temer sua substituição por essas tecnologias. Segundo Libani, pode-se considerar que isso ocorre, em parte, porque em nosso país a associação entre educação e desenvolvimento tecnológico foi propiciada por uma visão tecnicista, no quadro da ditadura militar, gerando uma resistência da natureza política à natureza da tecnologia. Mas há também razões culturais e sociais, como certo temor pela máquina e equipamentos eletrônicos, medo da despersonalização e de ser substituído pelo computador, ameaça ao emprego, a precária formação cultural e científica ou formação que não inclui a tecnologia. Os professores devem ter consciência de que a tecnologia é capaz de ajudar o professor, mas não o substitui. Pode ajudá-lo a ensinar melhor e com melhor qualidade, mas não reduzirá o esforço necessário na sala de aula. Pelo contrário, creio que devemos aumentar o número de professores. Devo estar claro para os professores que as habilidades requeridas para a entrada da sociedade na era da informação não estão sendo desenvolvidas na escola e que a capacidade das novas tecnologias de oportunizar a aquisição de conhecimento individual e independente está vinculada à flexibilização do currículo. Caros alunos, de fato, ao analisar as possibilidades de aplicação dos recursos computacionais no processo educativo, de acordo com várias teorias, de Piaget, entre outras, Vygotsky, são considerados como principais 4 características das novas tecnologias da informação e da comunicação presente na elaboração de materiais didáticos e de projetos fundamentados na abordagem construtivista. Primeiro, a possibilidade da interatividade. Segundo, a possibilidade que o computador tem de simular aspectos da realidade. Em terceiro, a gente pode destacar a possibilidade que as novas tecnologias da comunicação, acopladas com a infoinformática, oferecem de interação à distância. E, por fim, a possibilidade de armazenamento e de organização de informações representadas de várias formas, tais como textos, vídeos, gráficos, animações, áudios, possível nos bancos de dados eletrônicos e de sistema de multimídia. Essas possibilidades
têm sido experimentadas em propostas educativas de utilização de novas tecnologias na perspectiva construtivista por professores, tecnólogos educacionais e elaboradores de materiais, tendo sido recentemente relatada na literatura. Assim, de acordo com essas possibilidades, o aluno pode explorar um determinado problema, colocando-se no papel de cientista, de historiador e etc. Nesses projetos, a tecnologia é frequentemente usada como uma ferramenta para explorar recursos e entregar conhecimentos à medida que os problemas são resolvidos ou os objetivos da aprendizagem pessoal são perseguidos. Bancos de dados e a internet podem ser consultados para localizar as informações necessárias para resolver um problema. Além da ligação com o contexto, a cognição situada também se baseia em pressupostos de conectivistas sociais, como Vygotsky, em 1984, quando afirma que o estudante aprende e desenvolve-se realizando uma tarefa através da interação com os outros. Tal referencial tem servido de inspiração para a concepção de trabalho colaborativo, cujo significado é o de compartilhar, objetivo com as intenções de criar algo novo através da colaboração. Nesse sentido, enfatiza-se a interação estudante-professor ou estudante-estudante para modelar ou apoiar a compreensão e o desempenho. Os meios de comunicações oferecidos pelas novas tecnologias possuem recursos que podem propiciar a interação formal e não formal entre grupos, favorecendo atividades em conjunto como, por exemplo, a elaboração de textos e projetos e as discussões de temas entre docentes e estudantes entre os próprios estudantes. Barro e Cavalcante constatam que é possível usar essas tecnologias tanto numa perspectiva tradicional como numa perspectiva inovadora, haja vista que estes recursos não determinam obrigatoriamente uma determinada abordagem de ensino para o professor ou para a escola, que podem fazer uso destes recursos de acordo com os seus pressupostos teóricos. Caros alunos, desse modo, o uso de recursos computacionais em educação será tão prejudicial quanto for o desconhecimento do professor e da falta e da escola sobre essas novas tecnologias e a falta de um planejamento de ensino voltado para a construção do conhecimento. A convergência tecnológica é possível, desde que antes o educando e os educandos, o educador e os educandos, possuam uma educação digital direcionada para a produção de conteúdo pedagógico compartilhado. O aluno deve ser convidado a interagir em grupos, pesquisando e apresentando as demais suas conclusões. Sempre mediado pelo professor da disciplina, que não precisa necessariamente ser um tecnólogo, mas ter noções básicas do uso da informática e da tecnologia na sala de aula, no laboratório de informática. Professores e alunos devem também compartilhar e convergir para o uso dos multimeios de forma colaborativa, pois o educando, por ser o piloto, o usuário da máquina, e o professor, o navegador, que é o mediador do conhecimento de uma atividade educativa, que inclusive pode e deve ser, ao mesmo tempo, recreativa para ambos. É o chamado aprender se divertindo, que auxilia a convergência tecnológica e a educação digital, minimizando os problemas do choque de gerações. Muitos educandos que não entendem os multimeios se queixam que seus filhos dominam a tecnologia, mas não têm paciência para ensiná-los. Por experiência própria, digo que não há aprendizagem sem experiência e continuidade, sem anotar o passo a passo do uso de um maquinário, seja qual for. Consegue com a repetição, acertando e errando. A educação digital
independente dos cursos de capacitação que sejam oferecidos ou procurados individualmente, pode ser feito de forma compartilhada e convergente entre professores e alunos. Os primeiros passam, os segundos os conteúdos e competências a serem trabalhados naquela disciplina, gerenciando o processo de ensino-aprendizagem. Os alunos que convivem mais seguidamente com a tecnologia e trocam entre eles com rapidez assustadora impressões sobre tudo a todo momento, podem receber a atribuição de utilizar as ferramentas em grupo, convergindo todos os professores e alunos para uma atividade prazerosa, colaborativa, educativa e tecnologicamente eficiente. Não existe milagre nem receita de bolo infalível, pois cada grupo interage de uma forma peculiar, mas sempre é bom lembrar que a escola só existe em função do aluno e que cabe o professor estimular essa turma a ter interesse no conteúdo a ser ministrado. A aprendizagem, em sentido amplo, só ocorre quando professores e alunos, pais e filhos, convergem para um objetivo em comum: educação de qualidade para a vida, para o mundo e para o trabalho, seja ela na modalidade digital ou convencional. O grande desafio para o professor não é a dificuldade de domínio das competências para o uso das TCIs, mas sim em encontrar formas produtivas e viáveis de integrá-las no processo de ensino e de aprendizagem, no quadro dos currículos atuais, da situação profissional e das condições concretas da atuação de cada escola. O enfrentamento deste desafio consiste na formação de qualidade dos docentes, que deve ser vista em um amplo quadro de complementação às tradicionais disciplinas pedagógicas e que inclui um razoável conhecimento do uso do computador, das redes e dos demais suportes midiáticos, como a rádio, televisão e o vídeo, em variadas e diferenciadas atividades de aprendizagem. É preciso saber utilizá-las adequadamente, identificar quais as melhores maneiras de usar a tecnologia para abordar um determinado tema, o projeto específico ou refletir sobre eles, de maneira a aliar as especificidades do suporte pedagógico, do qual não se exclui nem a clássica aula expositiva, nem muito menos o livro, ao objetivo maior da qualidade de aprendizagem dos seus alunos. As transformações que vêm ocorrendo nos diversos campos da sociedade passam a exigir posturas contemporâneas dos professores, que estejam em sintonia com a nova realidade que se transforma dia a dia. Segundo o mercado, em 99, as novas tecnologias criam novas chances de reformular as relações entre alunos e professores e deve rever a relação da escola com o meio social, ao diversificar os espaços de construção do conhecimento, ao revolucionar os processos e metodologias de aprendizagem, permitindo à escola um novo diálogo com os indivíduos e com o mundo, mesmo destacando as vantagens da utilização dos recursos tecnológicos. Este autor considera necessário, além de uma preparação adequada dos professores, um projeto educacional que articule o trabalho do professor, o uso dessas tecnologias para que estas possam concretizar seus objetivos. Do contrário, corre-se o risco de se confrontar com velhas práticas, mais caras e com um caráter pretensamente moderno. Haja vista que a simples introdução da tecnologia não é capaz de modificar as concepções de professor acerca de questões pedagógicas. O acesso às tecnologias de informação e comunicação amplia as transformações sociais e desencadeia uma série de mudanças na forma como se constrói o conhecimento. A escola, bem como os outros lugares onde se fomenta o currículo,
não pode desconsiderar esse movimento. Ou seja, a chegada de novas tecnologias e mídias é uma realidade com a qual os profissionais de todas as áreas se deparam, apontando-lhe novos desafios. Sendo a escola uma das organizações sociais que mais vem sendo questionada sobre como fazer o uso dos recursos tecnológicos na sua proposta de educar, inserindo nesse contexto tanto o pedagogo quanto o educador precisam assumir uma postura de predisposição à mudança, de compreensão do modo de ser, de agir, de pensar, de se comunicar com as novas gerações, como também saber o que, como e por que e quando usar as diferentes mídias nos processos. Morin afirma que as redes atraem os estudantes. Eles gostam de navegar, de descobrir endereços novos, de divulgar suas descobertas, de comunicar-se com outros colegas. Mas também podem perder-se entre tantas conexões possíveis, tendo dificuldades em escolher o que é significativo, em fazer relações, em questionar afirmações problemáticas. Ensinar utilizando a internet exige uma forte dose de atenção do professor. Diante de tantas possibilidades de busca, a própria navegação se torna mais sedutora do que o necessário trabalho de interpretação. Os alunos tendem a dispersar-se diante de tantas conexões possíveis, de endereços dentro de outros endereços, de imagens e textos que se sucedem ininterruptamente. Tendem a acumular muitos textos, lugares, ideias que ficam gravados, impressos e anotados. Colocam os dados em sequências mais do que em confronto. Copiam os endereços dos artigos uns ao lado dos outros, sem a devida triagem. O autor crê que isso se deve à primeira etapa do deslumbramento diante de tantas possibilidades que a internet oferece. É mais atraente navegar, descobrir coisas novas do que analisá-las, compará-las, separando o que é essencial do acidental, hierarquizando ideias, assinalando coincidências e divergências. Por outro lado, isso reforça uma atitude consumista dos jovens diante da produção cultural audiovisual. Ver equivale, na cabeça de muitos, o compreender, e a certo ver superficial, rápido, guloso, sem o devido tempo de reflexão, de aprofundamento, do cotejamento com outras leituras. Os alunos se impressionam, primeiro, com as páginas mais bonitas, que exibem mais imagens, mais animações, mais sons. As imagens animadas exercem um fascínio semelhante às do cinema, do vídeo e da televisão. Os lugares menos atraentes visualmente costumam ser deixados em segundo plano, o que acarreta, às vezes, perda da informação de grande valor. É importante que o professor fique atento ao ritmo de cada aluno, às suas formas pessoais de navegação. O professor não impõe, acompanha, sugere, incentiva, questiona, aprende junto com o aluno. Ensinar utilizando a internet pressupõe uma atividade do professor diferente da convencional. O professor não é o informador, o que centraliza a informação. A informação está em inúmeros bancos de dados, em revistas, livros, textos, endereços de todo mundo. O professor é o coordenador do processo, o responsável na sala de aula. Sua primeira tarefa é sensibilizar os alunos, motivá-los para a importância da matéria, mostrando entusiasmo, ligação da matéria com os interesses dos alunos, com a totalidade da habilitação escolhida. A internet é uma tecnologia que facilita a motivação deles, pela novidade e pela possibilidade inesgotável que a pesquisa oferece. A incorporação das novas tecnologias da informação e da comunicação na educação tem consequências tanto para a prática docente como para os processos de aprendizagem. Não é fácil perceber que a tecnologia tem um papel de destaque
no momento social que estamos vivendo. O aluno de hoje, de todos os níveis de ensino, com acesso maior ou menor às novas tecnologias em seu cotidiano, começa a desempenhar um novo papel no contexto escolar, porque traz para a escola maior conhecimento factual e demonstra necessidades e expectativas mais objetivas quanto à sua formação. Como resposta a esta realidade, é fundamental o questionamento da postura tradicional do professor enquanto detetor do poder e do conhecimento. Em total descompasso com as tendências atuais de incorporação das novas tecnologias da informação e da comunicação na educação, segundo a perspectiva construtiva. Grande abraço, agradeço pela atenção e estou à disposição de vocês nos nossos encontros semanais.